Olá, meus amigos e minhas amigas. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês para que a gente possa refletir sobre mensagens tão importantes, né? Mensagens que esses espíritos amigos nos trazem através desses livros que a espiritualidade teve tanto carinho em preparar para todos nós. E hoje eu vou ler uma mensagem que está no livro Fonte Viva, a mensagem de número 59. E o título da mensagem é Palavras de Vida Eterna. Percebam bem, gente, como é importante essa mensagem, tá bom? Vou iniciar e a gente vai comentando aqui com vocês. Palavras de vida eterna, certo? Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que te referem aos teus deveres. Nós temos deveres para conosco, temos deveres para com aqueles que estão mais ali próximo e temos deveres com a sociedade como um todo, né? E que muitas vezes essas frases, esses textos vêm para nos lembrar, para que a gente possa recordar aqueles deveres que nos comprometemos no plano espiritual de cumprir. Né? Então, muitas vezes essas palavras elas nos vêm ali para nos relembrar dos nossos deveres, dos nossos compromissos assumidos. Ele continua assim: verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e que te consolam. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e te consolam. Quantas vezes nós estamos desconsolados? E essas palavras que muitas vezes chegam, essas mensagens, seja escritas ou seja faladas, nos consolam, nos reanimam para a vida, né? Nos revigoram as energias interiores para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada, que nós sabemos, dentro dessa transição planetária, não está fácil para ninguém. Mas é muito importante que a gente esteja com os ouvidos, como diz, aberto para escutar principalmente essas palavras, porque são muitas vezes através dessas palavras que nos chegam que nós damos prosseguimento de nos reanimar ou muitas vezes nos redirecionar por caminhos corretos, por caminhos que muitas vezes nós vamos ali pelo lado, mas que temos, né, que muitas vezes nos orientar em determinados momentos da vida e ter a atenção suficiente para colocar, como se diz assim, o carro nos trilhos novamente, né? E Emmanuel continua: sugestões de variadas origens, preleições valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Agora aqui tem uma coisa interessante, é que muitas vezes em determinados discursos vazios, em palavras vazias que nos chegam até os nossos ouvidos, muitas vezes nós colocamos muito mais atenção, damos muito mais, vamos dizer, ênfase àquelas palavras do que as palavras, como coloca lá no início do texto, as palavras de vida eterna, aquelas que nos reanimam, que nos consolam, né? E esse é um ponto importante, né, que a gente tem que estar sempre refletindo. Quais são esses discursos vazios, essas palavras vazias que nos chegam e que nós muitas vezes estamos ali colocando muita atenção, né? Aí ele continua: palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras de vida eterna. Guarda teu coração e escuta. Dentre esse monte de palavras, de textos que nós somos muitas vezes bombardeados, tem ali essas palavras de vida eterna. Quais são elas? Quais são verdadeiramente aquelas palavras que servem de roteiro para essa caminhada do espírito imortal? Quais são essas palavras? Será que nós estamos dando a devida atenção a essas palavras? Meditando profundamente, dia após dia, nesses textos brilhantes que muitas vezes chegam até nós? Ou nós estamos fazendo que muitas vezes o que nós fizemos no passado? Entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. As palavras que podem modificar o roteiro, podem trazer verdadeiramente, vamos dizer, a água pura, aquela água que vai matar a nossa sede,
nós muitas vezes estamos deixando ela passar, né? Como se diz assim, não dando a devida atenção. São essas palavras que hoje em dia nós temos que verdadeiramente meditar sobre elas. Porque são as palavras que nos vão nos consolar completamente a caminhada nossa aqui nesse mundo de transição. São essas palavras que muitas vezes não vão só nos fortalecer, mas elas nos fortalecendo por uma postura que muitas vezes nós vamos colocar em prática na nossa vida, fortalece também aqueles que estão à nossa volta, porque nós somos sempre observados, principalmente por aqueles que estão ao nosso redor. E se a gente ama profundamente a nós mesmos, nós tenhamos essa capacidade também de perceber quanto mais eu estou equilibrado, mais eu consigo ajudar aqueles que estão à minha volta. É um ato também de amor, não só a nós mesmos, mas amor à humanidade por completo. Nesse mundo de provas e expiações, em momento de transição, nós precisamos, gente, eu e cada um de vocês, meditar calmamente, com o silêncio devido sobre o que essas palavras podem modificar a maneira como ainda acreditamos, como ainda conseguimos enxergar a vida. Porque muitas vezes inúmeros sofrimentos que nos ocasiona pela capacidade ainda infantil que nós temos dessa visão de mundo. Essas palavras, elas têm a capacidade de ressignificar uma maneira muito mais profunda a maneira que a gente possa enxergar essa vida. Elas dão um horizonte muito mais amplo, elas dão uma dimensão muito mais profunda sobre a vida e faz com que a gente possa assim nos revigorar, né? Revigorar por dentro, para que a gente possa ali caminhar cada vez mais de forma segura e de forma harmônica, sabendo de todos esses percalços que o mundo ainda vai nos proporcionar. Então Emmanuel ainda continua assim: nascem essas palavras, né, ele coloca, nascem essas palavras insondáveis do Cristo como água pura no seio da terra. Muitas vezes te mantém desapercebido. Olha o que eu estava falando lá atrás. Muitas vezes te mantém desapercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico e a lição de beleza. Vamos ter mais cuidado, né? Não vamos olhar, né, quando essas palavras chegaram até nós, esses textos chegaram até nós, a gente faça o link com a nossa vida. Não é fazer o link só com a vida do outro, é fazer o link dessas palavras, o que elas podem modificar a minha vida, o que elas podem me fortalecer. Então é importante isso, né? Aí ele continua assim: vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que não lhes perca o sabor da claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Essas palavras, elas exortam a considerar essa grandeza de Deus e a viver conforme as leis deles, né? A lei dele. Refere-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que une a todos nós. Indicam o trabalho, o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras e palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantos te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem? Elas podem penetrar, gente, olha só, o nosso coração. Através de um amigo, através de uma carta, através de uma página de um livro. Mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras de vida eterna,
porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis de grandes renovações. Vou repetir, gente, aqui esse finalzinho. Na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Neste mundo vós tereis, eu tereis aflições. Porém, tende bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo e ele traçou esse roteiro para que cada criatura possa também vencer. É nele que vamos encontrar a segurança, o consolo e esse reanimar interior para que a gente possa continuar, mesmo sabendo de todas as nossas dificuldades. É nele que vamos encontrar alegria, que vamos encontrar otimismo, que vamos perceber a vida cada vez mais de forma ampla, mas de forma principalmente amorosa. Porque Deus é amor. E se Deus é amor e Ele sempre está conosco, podemos cada vez mais acreditar nisso para poder viver de forma cada vez mais segura, no sentido dessa segurança partir dessa modificação interior que cada um de nós tem que fazer, esse movimento de encontro àquilo que tem de mais sagrado que está dentro de nós mesmos. Com Jesus e com Deus, que possamos assim, gente, traçar nossa caminhada cada vez mais ao encontro desse Mestre, que nos aguarda a cada um de nós de braços abertos, mas sempre Ele está ali, nos alertando através dessas palavras que nos chegam. Presta bem atenção, porque Jesus fala contigo, fala comigo de inúmeras maneiras. As palavras, os textos, é uma dessas maneiras. Que possamos assim reter elas e colocar em prática verdadeiramente nessa modificação da vontade e direcionar ela para o bem, não só o bem nosso, mas para o bem da coletividade. Assim eu me despeço de todos vocês com um coração cheio de alegria e muita gratidão, gente.